Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um episódio da equipe trabalhista do LMcast, um espaço do escritório Lopes Muniz para falarmos sobre relações de trabalho com uma abordagem bastante prática e estratégica. Eu sou Zilma, sócia da área trabalhista, e no episódio de hoje vamos falar sobre os precedentes vinculantes do Tribunal Superior do Trabalho, nosso TST. Para esse nosso bate-papo, recebo meus dois colegas, Juliana Campão e Luciano Mazzolenes, advogados que integram a área trabalhista do nosso escritório. Obrigada, Zilma. É um grande prazer participar e trazer uma visão sobre como esses precedentes impactam as relações de trabalho. Obrigado, Zilma, pelo convite e pela oportunidade. Esse assunto é extremamente relevante para entender os rumos da Justiça do Trabalho. Juliana, vou começar com você. O que são e qual foi a motivação do TST para criar esse sistema de precedentes? Então, Zilma, os precedentes são decisões judiciais do TST que devem ser obrigatoriamente seguidos pelos tribunais regionais e pelos juízes do trabalho em casos semelhantes. Sem dúvida, a principal motivação do TST foi a uniformização da jurisprudência. A ideia inicial do TST foi garantir uma segurança nas relações jurídicas, tendo julgamentos iguais sobre casos iguais. Atualmente, a gente encontra aí um alto número de processos na Justiça do Trabalho, muito com matérias repetitivas, e a multiplicidade de interpretações pode gerar uma insegurança jurídica. Quando não se tem a certeza do que fazer, porque, a depender do juiz que cair em um determinado processo, é julgado de um jeito diferente. Empresários acabam não sabendo como agir e os empregados também acabam não sabendo qual é o seu direito. E com esses precedentes vinculantes, o TST, então, visa dar maior segurança, uma estabilidade, uma previsibilidade nas relações de trabalho, evitando, então, decisões conflitantes. E tem um outro motivo importante que a gente pode verificar, é que a estabilidade das decisões impedirá a subida de alguns recursos para o TST, sobre temas já pacificados. E com isso, ele visa garantir, então, uma maior agilidade, celeridade na tramitação dos processos. E, Luciano, qual o impacto dos precedentes vinculantes nas relações entre os trabalhadores e os empregadores? Olha, Zilma, como antecipado pela Juliana, eu entendo que um ponto positivo é a consolidação da jurisprudência. Com isso, a aplicação uniforme da lei e, em consequência, empregados e empregadores passam a ter maior clareza de seus direitos e deveres, evitando, assim, o aumento de litígios. Bom, atualmente nós temos 310 precedentes e eu gostaria de saber de vocês se haveria como destacar alguns para os ouvintes a títulos de ilustração, para que eles tenham uma ideia do que nós estamos falando, tanto para os empregados como para os empregadores. Juliana, quais precedentes você exemplificaria como de interesse dos trabalhadores? Então, Zilma, como você bem colocou, já tem aí 310 precedentes. Então, vou selecionar alguns aqui que entendo importantes para os empregados, né? E o primeiro tema é um tema relevante, que é o tema 125, que trata do reconhecimento judicial da existência de acidente e de doença profissional. Segundo esse tema, o TST já agora sedimentou com o precedente que não é necessário mais um afastamento do empregado por período superior a 15 dias, como estava na lei, e também não precisa mais perceber auxílio-doença acidentário pelo INSS para que esse nexo causal entre as atividades e a doença profissional seja reconhecido pela Justiça. Por quê? Porque na Justiça do Trabalho, mesmo ele não tendo ainda sido afastado anteriormente, o que acontece? A Justiça vai nomear um perito que vai avaliar as condições, né, de saúde do empregado e verificar se tem ali uma relação com o trabalho ou uma com causa. E aí, com base nessa conclusão, o juiz tem condições de avaliar e de decidir se tem ou não esse nexo, independentemente do afastamento dele anterior. Então, é muito importante os empregados saberem que, mesmo não tendo sido afastado anteriormente, eles podem conseguir esse reconhecimento na Justiça do Trabalho. E nós temos um outro tema também bem relevante, na verdade são dois temas bem relevantes que tratam sobre empregada gestante. Um é o tema 134, que fala da empregada gestante que se recusa a retornar ao trabalho. Então, quando o empregador fica sabendo que a empregada está grávida e ela já foi desligada, às vezes o empregador dá as condições para ela voltar ao trabalho e ela se recusa porque não quer retornar ao trabalho. E nesse caso, o TST, então, criou um precedente vinculante para dizer que ela tem direito mesmo assim à indenização. Então, o fato de ela se recusar a voltar ao trabalho não impede que ela receba a indenização compensatória pela estabilidade gestante.
Nós temos um outro tema também de gestante muito importante, que é o tema 163, que fala sobre a garantia de emprego da gestante, que ainda é cabível em contratos de experiência. Existia ali uma certa discussão sobre o tema e hoje o TST, então, criou esse precedente vinculante que é obrigatório seguir pelos tribunais regionais e pelos juízes para garantir, então, a estabilidade gestante para as gestantes que estão, então, com contrato de experiência na modalidade por prazo determinado do contrato. Tem um outro tema também importante, que na minha visão é importante, que é o tema 85, que fala sobre o descumprimento contratual contumaz, relevante, habitual do empregador em relação à ausência de pagamento de horas extras e também para quando não concede intervalo para refeição e descanso. Então, a gente verifica que tem empregadores que não pagam horas extras, faz o empregado fazer hora extra, não paga as horas extras de forma reiterada, não concede o intervalo para refeição e descanso de forma reiterada e agora o empregado pode solicitar, com base nisso, a rescisão indireta do seu contrato de trabalho, que é quando há justa causa do empregador. Então, a Justiça do Trabalho concedeu, o ato contumaz do empregador como justa causa e isso, então, dá direito à rescisão indireta do contrato de trabalho do empregado. E o que ele ganha com essa rescisão indireta? Ele ganha as mesmas verbas como se desligado sem justa causa fosse. Então, ele vai receber lá a indenização por aviso prévio, a multa dos 40% do fundo de garantia, as guias de seguro-desemprego, como se ele tivesse desligado sem justa causa. É um direito que agora, com o precedente, ficou agora obrigatório conceder. E nós temos um tema também, que eu também acho relevante, que é o tema 61, que fala que quando há uma reversão da dispensa por justa causa de um empregado por ato de improbidade, desonestidade, quando a Justiça do Trabalho entende que ele foi desligado por justa causa, mas não houve prova robusta de que, de fato, ele agiu com desonestidade e ele, no caso, reverte isso na Justiça do Trabalho, ele tem direito, então, a uma reparação por danos morais. Então, ele tem uma reparação civil por danos morais, caso essa dispensa por justa causa seja revertida. Luciano, e agora? Gostaria que você falasse um pouco sobre os precedentes vinculantes de interesse das empresas. Poderia citar alguns exemplos para nós? Claro, Zilma. Temos o tema 1, que trata da possibilidade de exigência de certidão de antecedentes criminais a candidatos a emprego, desde que previsto em lei ou justificável em razão da natureza do ofício. Por exemplo, empregados domésticos, cuidadores de menores, de idosos, deficientes, motoristas rodoviários de cargas, bancários, trabalhadores que atuam com substâncias tóxicas, entorpecentes e armas, trabalhadores que atuam com informações sigilosas. A exigência dessa certidão sem essas justificativas gera dano moral automaticamente ao candidato ao emprego. Temos também o tema 17, que é a consolidação do entendimento da recepção do artigo da CNT, que veda a acumulação dos adicionais de insalubridade e de periculosidade, ainda que decorrentes de fatos geradores distintos ou autônomos. O tema 58 trata da realização de revista meramente visual nos pertences dos empregados, desde que procedida de forma impessoal, geral, sem contato físico e disposição a situações vexatórias. O tema 185, para você que tem um imóvel, um bem de família, ainda que alugado a terceiros, ele reconhece a possibilidade de impenhorabilidade desde que comprovado que a renda obtida com a locação é utilizada para subsistência ou custeio de outra moradia do executado ou de sua família. O tema 186 fala que o empregado, quando recebe as verbas rescisórias dentro do prazo de 10 dias, ou seja, do prazo legal, não tem direito ao recebimento de multa do artigo 477 pelo atraso na homologação da rescisão contratual. Como vocês podem perceber, hoje nós tratamos dos precedentes vinculantes no TST, que nasceram justamente para uma uniformidade e segurança jurídica em um cenário de múltiplas ações repetitivas, porque realmente para os trabalhadores e empregadores é fundamental que estejamos todos nós em busca dessa segurança jurídica. Com isso, naturalmente, haverá uma redução de litígios, de ações na Justiça do Trabalho, e vai dar uma estabilidade em termos de relações trabalhistas. Agradeço muito a participação da Juliana e do Luciano e a você, ouvinte. Obrigada por estar conosco. Até a próxima.